Olá, meus queridos, vou dar início aqui mais uma aula. Nossa aula de hoje vai ser sobre racionalização de denominadores, certo? Um pouquinho da atenção de vocês. Não é um assunto difícil, mas ele precisa de bastante atenção de vocês, certo? Então vamos aqui começar. Considere o quociente de 2 por raiz de 3. Ele pode ser indicado por 2 sobre raiz de 3. Então, vamos considerar essa expressão de 2 sobre raiz de 3. Ó, um quociente, ele não se altera quando multiplicamos o dividendo, o que é o dividendo? O numerador. E o divisor, que é o divisor? O denominador. Por um mesmo número não nulo. Então, se eu for pegar e multiplicar o 2 e o raiz de 3 pelo mesmo número, não vai alterar o resultado. Então, olha aqui, ó. Veja, por exemplo, o que acontece quando multiplicamos os dois termos dessa expressão aí por raiz de 3. Então, olha aqui, ó. Peguei essa expressão 2 sobre raiz de 3 e multipliquei os dois por raiz de 3, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou multiplicar tanto 2 por raiz de 3, quanto raiz de 3 por raiz de 3. Estou multiplicando eles pelo mesmo número, certo? Mesmo número, só pode fazer isso se for pelo mesmo número. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. 2 raiz de 3 não tem o que fazer, então você só repete. Raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Quando aqui, ó, como a expressão, como é raiz quadrada e está ao quadrado, o resultado é o próprio radicando, certo? Isso quando for positivo. Então, aqui vai ser 3. Com essa multiplicação, obtemos uma expressão com denominador racional. Esse procedimento é chamado de racionalização de denominadores. Gente, olha, toda vez que você for encontrar uma fração e nessa fração eu tiver no denominador um radical, você vai ter que fazer um procedimento chamado racionalização de denominador. Você vai ter que racionalizar esse denominador, certo? Então, olha aqui, vamos aqui estudar os principais casos de racionalização. Na aula de hoje, eu vou mostrar 2 casos. Quando for em outra aula, eu vou explicar o terceiro caso, certo? Então, o primeiro caso é quando o denominador é um radical de índice 2. Então, olha aqui, ó, eu tenho esse exemplo. O denominador, eu tenho um radical com índice 2. O que você vai fazer primeiramente? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa expressão por raiz de 2. Por que, professora, você está escolhendo raiz de 2? Por que você de repente diz que é raiz de 2? Porque você vai olhar para o denominador da fração. Olhe para o denominador da fração. Qual é o radical que tem nele? É o raiz de 2. Então, é ele que vai ser utilizado para fazer a racionalização. Você sempre olha para o denominador porque é ele que a gente vai racionalizar. Mas para racionalizar, você precisa multiplicar também o numerador pelo mesmo número. Então, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo radical. No caso aqui, o radical que está no denominador é o raiz de 2. Então, vai ficar o quê? 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. 5 vezes raiz de 2 é 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, 5 raiz de 2 não dá nada para fazer. Você não tem como calcular eles dois aí. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, aqui nesse caso, fica 5 raiz de 2 sobre 2. Olha um outro exemplo aqui, ó. Primeiramente, ó, observe que raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1. Assim, ao multiplicarmos 5 sobre raiz de 2 por essa expressão, não alteramos o seu valor. Então, ó, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número.
você multiplicando pelo mesmo número, não vai alterar o valor da expressão. Olha o segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada de 4 sobre 17. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é separar esse radical. Observe que essa fração está dentro do mesmo radical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o numerador dentro de um radical e o denominador dentro de um outro radical. Isso aqui é propriedade de radiciação que vocês vão ver nas próximas aulas, certo? Olha aqui, quando eu tenho uma fração dentro do mesmo radical, eu separo essa fração colocando o numerador em um radical e o denominador em um outro radical, mas o índice é o mesmo. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 17. Tem raiz quadrada de 4, não tem? Que é 2. Raiz quadrada de 17. 17 é um número primo, então não tem raiz exata. Então, vai ficar o quê? 2 sobre raiz de 17. Aí no denominador eu tenho um radical. Como eu tenho um radical no denominador, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que racionalizar. Como é que eu vou racionalizar? Você olha para o radical. Qual é o radical que está aí? Raiz de 17. Então, eu vou multiplicar o quê? O numerador e o denominador por raiz de 17. Raiz quadrada de 17. Vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 17, raiz de 17 vezes raiz de 17. 2 vezes raiz de 17, 2 raiz de 17. Raiz de 17 vezes raiz de 17, raiz de 17 ao quadrado. 2 raiz de 17 você não mexe, não tem o que fazer. E raiz de 17 ao quadrado é 17. Então, vai ficar 2 raiz de 17 sobre 17. Não sei se vocês já estão percebendo que quando eu tenho o índice 2 no denominador, no denominador radical com índice 2, vocês vão observando que o denominador vai ficar o quê? Somente o número. Tire o radical, fica apenas o número. Se vocês conseguirem visualizar isso, não precisa vocês fazerem todo esse procedimento aqui, ó. Não precisa você passar por esse procedimento. Já pode vir logo direto. É só você observar que aqui, ó, não é 17, o radicando, então o resultado vai ser 17. Isso aqui, nesse caso aqui, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo. No terceiro exemplo, ele já muda um pouquinho. Eu tenho 3 sobre 5 raiz de 7. Qual é o radical que está aí no denominador? Raiz de 7. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz de 7, que vai ficar 3 vezes raiz de 7 e 5 raiz de 7 vezes raiz de 7. 3 vezes raiz de 7 é 3 raiz de 7. 5 raiz de 7 vezes raiz de 7 é 5 raiz de 7 ao quadrado. Tá se repetindo 2 vezes aqui? Então, ele vai ficar ao quadrado. 3 raiz de 7 não tem o que fazer. 5 vezes raiz de 7 ao quadrado é 7. Então, vai ficar 3 raiz de 7 sobre 5 vezes 7 é 35. Então, 3 raiz de 7 sobre 35. Essas questões é muito de visualização. É você visualizar, certo? O que está acontecendo aqui. Aqui, do mesmo jeito, desse exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eles estão dentro do mesmo radical. Eu vou separar os radicais. Separa, fica como? Raiz de 5 sobre raiz de 11. Raiz de 5 é um número primo, não tem. Raiz de 11 também é um número primo, não tem. Aí, olha, você observa que no denominador ficou um radical. Ficou um radical, o que você vai fazer? Racionalizar. Racionalizar como? Multiplica o numerador e o denominador pelo radical que está no denominador. Qual é o radical que está no denominador? Raiz quadrada de 11. Então, você vai multiplicar todo por raiz quadrada de 11. Raiz de 11 vezes raiz de 11. Só que aqui, ó, vamos analisar. 5
raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 11, o que você vai fazer? Como eu não tenho raiz de 5 e não tenho raiz de 11, eu vou multiplicar eles dois. 5 vezes 11. 5 vezes 11 é 55. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 55. O radical, ele não desaparece, ele continua lá. Mas você vai multiplicar os números que estão dentro dele. Então, vai ficar raiz quadrada de 55. E aqui, eu tenho raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 11 ao quadrado. Aqui eu já fiz o cálculo, né? Raiz quadrada de 55 e raiz quadrada de 11 ao quadrado é 11. Esse é o primeiro caso. Quando é que é o primeiro caso? Deixa eu voltar aqui. O denominador é um radical de índice 2. O segundo caso é quando o denominador é um radical de índice diferente de 2. Quando é 2, é simples. Quando é diferente de 2, vocês vão ter que lembrar de umas propriedades da potência. Eu vou tentar facilitar para vocês, certo? Você vai olhar primeiramente para o índice do radical. Qual é o índice aqui do radical? É 3. O índice do radical é 3. Aí você vai olhar para o expoente do radicando. Qual é o expoente do radicando? Como não aparece aqui, o expoente é 1. Eu tenho que fazer com que esse expoente fique igual ao índice. Só que aqui eu só tenho 1. Eu preciso completar. Se eu tenho 1, para chegar a 3, falta quanto? Falta 2. Então, o que eu vou fazer para poder chegar nesse 3? Eu vou multiplicar por uma raiz cúbica de 7 elevado a 2. Olha aqui, ó, como é que vai ser. Eu tenho que fazer com que esse índice aqui fique igual ao expoente, certo? Vou voltar aqui. Eu tenho que fazer com que esse índice fique igual ao expoente. Então, eu vou ter que completar. Você vai ter que pensar em completar, certo? O expoente aqui é 1. O expoente é 1. O índice aqui é 3. Falta quanto para chegar no 3? 2, certo? Faltam 2. Como falta 2, você vai ter que o quê? O radical permanece o mesmo, raiz cúbica. Esse 7 aqui, como está faltando o expoente 2, vai ser 7 elevado a 2. Então, você vai multiplicar por raiz cúbica de 7 elevado a 2. Então, vai ficar 3 vezes raiz cúbica de 7 elevado a 2, raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 elevado a 2. 3 vezes raiz cúbica de 7 elevado a 2 é 3 raiz cúbica de 7 elevado a 2. Aqui, nesse caso, por que eu fiz isso tudo? Para que o expoente fique igual ao índice. Aí você vai lembrar de uma propriedadezinha, ó, da potência, ó. Eu tenho bases iguais. Bases iguais, o que você faz? Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2 é 3, certo? Então, aqui vai ficar como? 3 raiz cúbica de 7 elevado a 2. Esse 3 vai embora com esse 3, sobra apenas o 7. Eu quero que eles fiquem iguais, o índice tem que ficar igual ao expoente para o radical ir embora, para você mandar embora o radical. Então, aqui vai ficar o quê? O 7. Vamos aqui para um outro exemplo, para ver se vocês conseguem visualizar. Eu tenho o quê? O índice 5. O expoente aqui é 3. De 3 para 5 falta quanto? Falta 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por raiz quinta de 2 elevado a 2. O radical você repete. O que vai mudar é o expoente do radicando. Qual vai ser o expoente do radicando? É o completar. Você vai ter que completar para poder chegar ao valor que está no índice. Então, vai ficar o quê?
2 vezes raiz quinta de 2 elevado a 2 e raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes raiz quinta de 2 elevado a 2. Resultando, 2 raiz quinta de 2 elevado a 2. E aqui, ó, você repete o radical, né? Raiz quinta, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2 é 5. Então, vai ficar 2 raiz quinta de 2 elevado a 2. Esse 5 vai embora com esse 5, sobra apenas o 2. Ou você pode escrever da seguinte forma. Esse 2 aqui, ó, dá para dividir por 2, não dá? Se dá para dividir por 2, fica quanto? 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz quinta de 2 elevado a 2. E, por fim, o último exemplo aqui, eu tenho 12 sobre raiz sétima de 3 elevado a 4. Aí você vai olhar, o índice é 7, o expoente é 4. De 4 para chegar em 7, falta quanto? Falta 3. Se falta 3, então você vai multiplicar por raiz sétima de 3 elevado a 3. Vai ficar 12 vezes raiz sétima de 3 elevado a 3 e raiz sétima de 3 elevado a 4 vezes raiz sétima de 3 elevado a 3. 12 vezes esse negocinho aqui vai dar 12 raiz sétima de 3 elevado a 3. Esse aqui, ó, repete o radical, raiz sétima. Aqui a base você repete e você vai somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Isso aqui você repete. 12 raiz sétima de 3 elevado a 3. E esse 7 vai embora com esse 7, sobra o quê? O 3. Aí você vai analisar aqui, ó. 12 dá para dividir por 3, não dá? 12 dividido por 3 é 4. 4 raiz sétima de 3 elevado a 3. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. E mais uma vez, respondam as atividades. Só quero falar um negocinho aqui para vocês. As atividades, além de estar valendo a frequência, elas vão estar também valendo nota. Então, eu preciso de um retorno de vocês das atividades para avaliá-los, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês.